Já está aqui comigo a Lara Luísa. A gente vai fazer essa entrevista sobre o Novembro Negro, que está sendo tema de um edital do sindicato do IFSC, né, do Sinasef. E também, depois dessa entrevista, a gente tem as nossas 3 colunas das quintas-feiras: literatura e outras margens, com a Vanessa Gonçalves e o André Francisco. A gente tem análise da economia, com o nosso queridíssimo José Álvaro. E a gente tem ginga, com o Márcio de Souza. Então, hoje, a gente tem todas essas 3 colunas. E vamos, então, começar aí a nossa entrevista, se não vai dar tempo para todas essas maravilhas aqui que hoje temos no JTT. É isso aí, Sofia. Vamos de entrevista, então. Bom dia, Lara Luísa. Seja muito bem-vinda aqui no JTT. Acho que o teu microfone está desligado. Mas aqui me parece que ele está ligado. Sofia, pode fazer alguma coisa por aí? Talvez seja o fone de ouvido. Tá. Oi. Oi, agora sim. Escutam? Agora sim. Bom dia. Eu sou a Lara Luísa, é um prazer estar aqui com vocês, representante da pasta de combate às opressões do Sinasef e IFSC, nosso sindicato. Eu sou uma mulher negra, de tranças, lábios grossos, e é um prazer estar aqui nessa quinta-feira compartilhando um pouquinho do nosso edital Novembro Negro 2024. Então, tá bom. Bom, a gente vai começar primeiro falando sobre esse edital, depois eu quero conversar contigo um pouco sobre o Sinasef, sobre as coisas, os projetos que são feitos e desenvolvidos no âmbito do sindicato. Mas vamos falar desse edital, Lara. Explica aí para a gente que edital é esse, como é que ele vai se dar, como é que ele já está acontecendo e a importância desse edital. Então, nós vivemos num país, né, com racismo institucional. Eu falo que não é nem estrutural, é estruturado, né? E nós, enquanto o Sinasef, um sindicato dos trabalhadores da educação, do Instituto Federal de Santa Catarina, né? Eu até falo que antes de ter os sindicatos, nós tínhamos os quilombos, né? Que também fazia essa resistência contra o Estado. Então, nós unimos forças nessa pasta de combate à opressão para financiar dentro do nosso instituto para os nossos sindicalizados ações que promovam o combate ao racismo, né? Um dos nossos objetivos gerais é promover o conhecimento, a reflexão crítica acerca das experiências históricas e produções culturais dos negros e negras da África, do Brasil e principalmente de Santa Catarina, né? Que é terra também indígena, quilombola, que tem uma resistência negra conhecida nacionalmente. Então, nós vamos financiar projetos culturais, palestras, que os nossos sindicalizados vão estar promovendo dentro dos seus campos. Esse edital nós aportamos esse ano R$20 mil, né, para desenvolver ações nos 22 campos, no máximo R$2 mil por cada ação, para a gente tá promovendo mesmo a equidade, né? Porque Santa Catarina tem um quadro muito triste de racismo, né? No último relatório da violência, é um dos estados que mais tem denúncia de racismo no país. E a gente não pode ignorar, enquanto um sindicato de trabalhadores, que também é formado por trabalhadores e trabalhadoras negras, né, professores indígenas, e nós criamos esse edital com esse objetivo. E nessa temática também a gente colocou a questão ambiental, que nós vamos destacar também os projetos que valorizam, né, a questão dos povos indígenas e quilombolas e comunidades tradicionais na preservação do meio ambiente. A gente vê muito aqui em Santa Catarina mesmo, é um exemplo, Floripa, enquanto esses movimentos fazem essa preservação ambiental, esse movimento sustentável mesmo da manutenção do meio ambiente. Uhum. Lara, aqui eu tenho no meu roteiro que o Instituto Federal da Bahia já teve essa experiência, e que esse projeto também de vocês é baseado nesse exemplo, porque foi lá onde começou, né?
qual a importância desse tipo de projeto se estender e estar dentro de institutos, né, federais pelo Brasil afora? Então, esse projeto começou, né, no Sinasef na Bahia, até porque que é um estado majoritariamente de negros e quilombolas, e também tem casos de racismo, né, como que não escapa, né? Então é muito importante para a gente, porque é para começar, é uma legislação que a gente tem que cumprir, que é a Lei 10.639 e 11.645. E a gente, a educação é o caminho, né? E hoje nós temos um instituto com 22 campos, com os NEABs implantando os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas aqui no nosso Instituto Federal. Então, para nós, enquanto sindicato, é muito importante a gente estar desenvolvendo essas ações. Então, a gente teve ano passado vários resultados, né, positivos com essas ações, como ampliar o número de NEABs. Aqui, quando a gente começou, nós tínhamos 5 NEABs, hoje nós já estamos com 14. Então, o sindicato fomenta essas ações, dentro do nosso instituto, para que a gente consiga realmente atingir aí, o nosso objetivo, que é ter uma sociedade com a balança minimamente mais equilibrada, né? Uhum. Aqui, você é a coordenadora do NEAB, né? Explica um pouco para a gente o que que é o NEAB, né? Para a nossa Então, audiência. pessoal, o NEABI são núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que tem dentro de todas as universidades federais, estaduais. Eu sou de Minas, né? Eu sou quilombola, sou de Minas Gerais, e lá a gente já tinha NEABs até nas escolas estaduais. A gente tinha começado esse projeto de NEABis. Então a gente abre esses núcleos junto com, aí que são, como que é formado, né? São professores, estudantes e comunidade externa, movimento negro, movimento indígena, quilombola, sindicatos, e que nós planejamos ações, né, de ensino, pesquisa e extensão voltado à equidade racial, voltado a conhecer, né, a cultura negra e indígena, porque o nosso currículo é um currículo eurocêntrico, né, que só fala Uhum. dos nossos colonizadores, não conta a história da resistência, não conta a história dos povos originários. Então, nós fazemos essa retomada histórica da verdade. Os Uhum. NEABis é um movimento dentro de todas as instituições federais de ensino e estaduais também, de retomada da nossa própria história, de descolonização do currículo, Uhum. contracolonial, como se fosse um quilombo mesmo contracolonial, e aí a gente junta pessoas que fazemos peças teatrais, pesquisas, cafés. Aqui agora a gente vai começar um grupo de leitura chamado Páginas da Equidade, e aí entra toda, e também é interessante os NEABs, que entra também a todas as minorias, a gente levanta a pauta das mulheres, da misoginia, LGBTQIA+, então é um guarda-chuva da diversidade mesmo, é muito interessante as ações do NEAB, e aí esse edital do Sinasef ajuda a potencializar, né? Não que seja direcionado para as ações institucionais do IFES. O nosso edital é para os nossos sindicalizados submeterem projetos nessa perspectiva aí do Novembro Negro. Uhum. Ou seja, quem estará ali apresentando projetos, né, serão os sindicalizados ou os aposentados, né? É isso. Exatamente, No isso. entanto, uma vez que a mostra se dará, né, que depois fala um pouquinho desse período, Uhum. depois que foram eleitos os editais, que as amostras se darão sobre a forma bom, imagino que vão aparecer vários projetos, né, tanto visuais quanto imagens, e aí vão ser expostos, e aí sim, eu imagino que a exposição será aberta para toda a comunidade. Então, fala um pouquinho do pós, assim, como vai acontecer, aonde esses projetos que foram aprovados serão expostos, imagino que já se tem uma ideia do resultado desse edital. Então, o nosso cronograma, as nossas inscrições começou do dia 1º, vai até o dia 13. Eles vão enviar um projeto do que eles vão realizar, né, as ações voltadas
com esse objetivo do Novembro Negro, da valorização da cultura negra, né? E aí depois, vão mandar vídeos também, vão mandar o projeto e os vídeos. E depois nós vamos fazer a seleção, 14 e 15, o resultado nós vamos lançar do dia 16 de outubro, e as ações, os eventos, podem ser do dia 1º até dia 30 de novembro. Eles podem realizar as ações. As ações vão ser nos campos, nos nossos 22 campos. O nosso objetivo é que todos os campos tenham uma ação do Novembro Negro promovida aí pelos nossos sindicalizados. Então, e aí nós vamos lançar o cronograma no nosso site e no nosso Instagram. Olha, hoje lá no IFSC da Mauro Ramos vai ter uma apresentação teatral promovida por Novembro Negro. O nosso aqui mesmo, nós estamos querendo fazer, em São José, nós vamos trazer o grupo Pegada na Go, para fazer a apresentação nos 3 turnos, vamos fazer reflexão, roda de conversa com os alunos, né? Então, vai ter no nosso site e no nosso Instagram toda a programação, que vai compreender do dia 1º de novembro até o dia 30. Espalhado por toda Santa Catarina. Por toda Santa Catarina, nos nossos 22 campos. Nossa, 22. 22 campos em toda Santa Catarina. Não é pouca coisa não, né, Lara? Não, Vânia. E é uma coisa que eu cheguei tem pouco tempo, né? Eu sou, como eu falei, eu sou de Minas, e me assustou muito a questão dos dados do racismo, né? Porque a gente tem uma visão, enquanto sudestina, Santa Catarina, pela resistência, né, da Antonieta de Barros, o nosso cisne negro. Então, assim, eu não imaginava esse apagamento. E fui trabalhar no interior, trabalhei em Chapecó. Então, o apagamento, assim, eu fiquei muito assustada. Aí eu até chamei o reitor, porque eu fui conselheira nacional da promoção da igualdade racial. Falei, reitor, nós temos um potencial de 22 campos. Se nós abrirmos, né, a ABIS nos 22, nós vamos ajudar esse Estado a compreender que o Brasil não começa com a chegada dos imigrantes alemães, italianos. O Brasil, a gente para eles chegarem, quem pôs o tijolo no porto foi a comunidade indígena e quilombola, quem construiu, e aí, Lara, a gente tem que fazer mesmo, super apoiou, o sindicato também, e aí nós estamos aí nessa ação, e o Sinasef é um dos nossos maiores patrocinadores dessa luta contra o racismo dentro do Instituto Federal, é o nosso sindicato. E a gente faz essa ação aqui em Santa Catarina, mas como a gente já falou, veio da Bahia, em outros estados também nós fazemos. E dentro do Sinasef, a gente tem um Congresso Nacional de Servidores Indígenas, Quilombolas e Negros, o ENLIC. E a gente realiza de 2 em 2 anos, que também é uma forma do sindicato estar promovendo a equidade racial no nosso país, né? Ô, Lara, a gente está quase chegando no final da entrevista, mas não muito, porque a Sofia ainda não mandou aqui o alerta. Fala então um pouco mais do Sinasef, justamente desse sindicato, que é um sindicato federal, né? E do trabalho aí pelo Brasil afora, a gente já teve aí, através desse edital, do que tu vens trazer, a gente já conhece um pouco, conhecer um pouquinho o trabalho, mas fala um pouco mais aí do Sinasef para a gente. Então, o Sinasef é um sindicato dos trabalhadores da educação federal, né, da educação básica, profissional, tecnológica e também superior, né, de todo o Brasil. Hoje a nossa rede F, nós somos mais de 600 escolas federais de educação profissional e tecnológica. Eu até brinco, eu falo, gente, Santa Catarina é só um braço pequeno de 22 polos, né, dos 600 que nós temos. E o nosso sindicato, ele trabalha, né, com esses profissionais do IF, alguns também de escolas, aqui mesmo a gente tem escola naval, militar, que faz parte do sindicato também. E aí nós promovemos muitas ações de formação. É um sindicato muito forte, a gente tem formação, encontro de mulheres, a gente tem esse encontro nacional, como eu já falei, de indígenas, negros e quilombolas, o ENIC, nós temos o encontro dos aposentados. Então, é um sindicato que a gente preocupa muito com o bem-estar dos nossos sindicalizados, porque eu, enquanto quilombola, até falo com o pessoal, gente, não é só luta, que a vida do brasileiro é lutar ou rezar. Eu acho que o sindicato também ele tem que cuidar do bem-estar. Então, o nosso Sinasef é um sindicato que também preocupa com o bem-estar dos nossos sindicalizados, né? Aqui na nossa subsede, por exemplo, nós estamos agora organizando uma sede balneária, nós temos os planos de saúde, vários convênios importantes para os nossos sindicalizados, para a academia,
farmácia, supermercado, posto de gasolina, clube de viagem. Então, a gente preza também para que o sindicalizado tenha uma saúde tanto mental quanto física, né? Para a gente não ficar só no campo de luta. Mas também temos a parte jurídica, que é muito forte, que nós entramos com diversas ações para garantir o direito do trabalhador, né? Porque a nossa luta com o Estado é constante. Eu falo que o nosso inimigo, as pessoas às vezes olham, né? Os negros, os indígenas, e não se envolve, igual esse edital mesmo do Novembro Negro, mas o nosso inimigo entre aspas, inimigos é o mesmo, que é o Estado, que também que não valoriza a educação, que não investe. Então, o nosso sindicato tem esse papel aí, além de formador, de bem-estar e de conscientizar as pessoas que a gente precisa transformar esse Estado. Eu acredito muito na transformação desse Estado, que esse Estado seja para todos e todas as pessoas. Não seja igual quando as meninas estavam falando anteriormente, né? Para um grupinho que está aí há 500 anos nos explorando. Então, eu acredito muito nisso. Apesar de ainda sermos uma democracia jovem, uma Constituição jovem, né, de 1988, mas eu acredito muito que a gente consiga essa transformação do Estado. E o Sinasef é essa instituição forte, consistente e preocupada com essa questão, né? E o Portal Desacato também é um dos grandes parceiros nosso nessa conscientização política. Então, os nossos sindicalizados, eles prestigiam bastante, né, o portal e podem contar com a gente sempre. E a gente fica muito feliz de estar aqui hoje divulgando o nosso edital do Novembro Negro. Espero que, às vezes, no ano que vem, vamos depender, a gente consiga ampliar mais a nossa atuação aí com o nosso edital. Ô, Lara, uma última pergunta para a gente fechar. Eu acho que é importante a gente falar em termos mais globais do Novembro Negro, né? Falar o início disso, né? Porque sempre quando surge, né, uma reivindicação é porque tem algo aí em jogo muito, muito importante. E no nosso caso é realmente a questão de um país que é negro, mas um país que tem um índice de discriminação racial enorme, né? Então, o Novembro Negro não surge do nada, né? Surge como uma simbologia para um combate que tem que ser feito todos os dias. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre ele, né? Sobre esse. Então, o Novembro Negro surge, as pessoas às vezes confundem, mas surge do dia 20 de novembro, né? O Dia da Consciência Negra, que foi um grande pesquisador, um grande intelectual negro, Oliveira da Silveira, aqui do Rio Grande do Sul, que pensou, gente, nós precisamos combater o racismo, mas nós precisamos também que o povo negro, que é a maioria da população brasileira, a gente tenha também os nossos próprios heróis. E aí ele falou, vamos celebrar o dia da morte de Zumbi. Zumbi foi um dos maiores líderes quilombolas que nós tivemos no Brasil. Para vocês terem ideia, foram mais de 150 anos resistindo à colônia, ao Estado, né? Então, vários negros e negras do Quilombo dos Palmares nasceram e morreram livres, né? Então ele é o maior símbolo que a gente consegue sim viver sem exploração, que a gente consegue sim viver num ambiente de amor, liberdade, coletividade, organizado, né? E dele também tem o rei Ambrósio, que é de Minas Gerais, que foi o maior líder do quilombo em extensão territorial, que foi o quilombo do Campo Grande. Então, essa data, 20 de novembro, é uma data que o movimento negro, através do Oliveira da Silveira, falou, olha, gente, a gente tem que reverenciar esses grandes líderes. O povo negro tem que saber que teve resistência, que a nossa história não começa na escravidão. Muito pelo contrário, nossa história começa lá no Egito, nós somos a civilização mais antiga da humanidade. Nós que inventamos a ciência, a medicina, a física, a matemática. Então, nós temos que mostrar isso para o nosso povo. Esse jeito brasileiro que nós temos do samba, várias palavras que a gente usa do nosso dia a dia, é de origem
africana, né? Nós tivemos uma contribuição na construção dessa nação. E aí instituiu o dia 20 de novembro como dia da consciência negra, né? A gente até brinca que é o dia da paciência negra, que as pessoas acham que a gente é negro só em novembro, mas a gente é negro todo dia. E aí essa data é muito importante para a gente. E mais importante ainda esse ano, que até falei com o pessoal do Sinasef que a gente tinha que comemorar muito, que é a primeira vez que é reconhecido como um feriado nacional. Então, 20 de novembro, o banco não vai abrir, nós, instituições federais, nós não vamos funcionar, nenhuma instituição federal do país vai funcionar, porque 20 de novembro, a partir de 2024, é um feriado nacional, que foi uma vitória muito grande para nós, com a luta contra o racismo no Brasil, porque o racismo no Brasil tem uma coisa, Evane, muito cruel, porque é um racismo muito velado, né? É um racismo que ele não fala assim, Lara, você não vai sentar nessa cadeira porque você é preta. Vai falar assim, ai, Lara, então, eu acho que essas tranças suas não tá legal. Assim, eu acho que não vai dar. O seu currículo não se encaixa, sabe aquelas coisas? Não, eu não sou racista. Aí você pergunta à pessoa, mas quantos amigos negros você tem? Quantos professores negros você já teve? Aí, não, então, sabe, é aquela coisa. Então, para a gente é muito importante o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, para as pessoas pararem, peraí, gente, vamos ter, até o próprio negro, porque o racismo é tão cruel com a gente que faz a gente desenvolver o auto-ódio, a gente não gostar de ser negro. Porque quem que quer? Porque o negro é tão colocado nessa parte negativa que você pensa, como que eu vou querer me associar? Uma coisa que eu ligo a televisão, a notícia que aparece sempre ruim são pessoas negras. Eu vou assistir a novela, os piores personagens são com pessoas negras, entende? Então, o racismo é muito perverso no Brasil. Então, o Dia da Consciência Negra é o dia da gente, o 20 de novembro é importante a nível nacional para a gente ter essa consciência. Tantas pessoas negras e não negras, que nós precisamos refletir sobre o racismo. Nós evoluímos muito, né, nas ações afirmativas, nas políticas públicas, nas cotas, tanto no serviço público quanto na universidade, mas quando a gente chega, a gente tem que garantir a permanência. E é aí que o nosso edital do Novembro Negro entra, porque quando um aluno quilombola entra e ele não vê no currículo escolar um texto sobre quilombos, o professor de história nem fala que existe quilombo, um aluno indígena, então isso é um crime também, uma violência muito grande. Aí o nosso edital entra nisso para fazer essa conscientização, reforçando aí o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, né, para o nosso país, para a nossa rede toda. Eu vou pedir permissão aqui para a Sofia Andrade, porque nós tivemos uma coluna que não vai acontecer hoje, que é a coluna literária, e aí eu vou fazer uma outra pergunta para finalizar. Vou aproveitar, né, porque tá tão boa essa entrevista. E aí é o seguinte que eu queria conversar contigo, assim, para a gente fechar mesmo. Tu falas, né? A gente já fez muita coisa, a gente tem um avanço aí, a gente fez uma mudança, uma transformação através justamente das nossas ações afirmativas, da luta, né? E da conquista, né? Porque uma coisa é lutar, a outra coisa é institucionalizar a luta através de direitos, né? Então, como você fala, aí no Brasil a gente está, né? A gente ainda está começando, mas tem uma luta aí de décadas, né, Lara? E aí eu queria perguntar para ti, ao mesmo tempo, hoje a gente vê um crescimento no Brasil muito grande de um discurso, né, do outro lado, um discurso da direita mais extrema, que é um discurso justamente para negar, né, esses avanços, para negar a importância justamente dessas lutas, né, e apostar numa invisibilização através do discurso dizendo que não existe racismo, que isso tudo é um blá blá blá, que os negros se colocam como vítimas, mas que nunca... Bom, toda essa história que você conhece e tem propriedade de fala muito mais do que eu. Então, é sobre isso que eu queria terminar essa nossa entrevista, né? Sobre, ao mesmo tempo que a gente tem uma transformação, uma luta que está aí muito mais impregnada, a gente está um campo que veio aí
para dizer não, vocês não estão certos, não é bem assim. Então, fala um pouco sobre isso aí para a gente, Lara. A casa grande surta quando a senzala aprende a ler, né? Sim. Então, toda ação gera uma reação. Né? A Nilma Lina, esses dias a gente estava conversando lá na UFMG, ela falou, Lara, isso aí tudo é porque a gente fez uma ruptura mínima no femo da sociedade, dessa estrutura, e aí esse desequilíbrio, né, essa ruptura vai estar fazendo a estrutura ruir, né? Essa estrutura que sempre foi branca, misógina, racista, elitista, que veste e usa inapropriadamente as cores da nossa bandeira para defender e influenciar, disseminar essas ideias, justamente por isso, porque eles não querem dividir. Você acha que eu, a doutora na USP, quilombola, saí lá do meio do mato, meu avô analfabeto, minha avó não sabia escrever nem o nome, ele mesmo saiu do meio do mato, foi se registrar, agora eles vão ter que sentar na mesa comigo para me ouvir dar uma palestra. Eu vi no portal de Zacato, em Santa Catarina, falar sobre isso. Para eles é inadmissível, né? Que eles acham que o nosso lugar que é outro, né? Por essa questão racista. Então, é isso que aconteceu. Por essa ruptura, para a gente estar nesse espaço, fazendo esse embate, e aí eles vêm tão forte em cima da gente. Porque eu até falo que é um Estado neocolonial, sabe? Nós não estamos no Estado, o povo fala, nós estamos no Estado neoliberal, pós-moderno. Eu falei, gente, isso aqui é neocolonial. Isso aqui são os capitão do mato, atrás da gente da mesma forma, só que agora eles usam a política, eles São usam na cidade. eles usam outras formas, né? Mas é isso, é porque é a reação, eles viram a nossa força. Eu até brinco que nós somos escravizados, tomados, né, lá no Egito, porque imagina, quando o europeu chegou lá, viu mulheres como Cleópatra, um império próspero igual o Egito, Kemet. Falou, gente, com um povo tudo inteligente. Eles ficaram sem entender. Eu falo que até um pouco de inveja, né? E começaram a invadir, matar e fazer o que fizeram com a África e o que fizeram aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil nós tivemos uma resistência muito interessante. Eu falo, nós quilombolas não fomos colonizados. Como o Nego Bispo fala, nós não fomos colonizados em África e nós não fomos colonizados aqui. Em África, colocou a gente no barco, chegou aqui, nós fugimos para o meio do mato e fomos viver nossa vida livre e em liberdade, com o apoio das comunidades indígenas. Então, isso fez o nosso país ser muito forte. E aí, hoje, nós conseguimos, através das políticas públicas, de 88 para cá, que nós somos reconhecidos como gente. Nós só fomos contados no censo, Evânia, 2022, que eu estava no Conselho Nacional da Promoção da Igualdade. Falei, gente, a gente precisa contar quilombola indígena. Como assim nós não estamos no censo? O censo existe desde o Império. E aí nós fomos contados, hoje nós somos mais de 1,5 milhão de pessoas quilombolas, mais de 2 milhões de pessoas indígenas, e a gente sabe que está subnotificado. Imagina, um país de mais de 500 anos, você contar uma população só agora. Então, é essa reação que eles estão com muito ódio da gente. Eles estão com muito ódio. E esse ódio sempre existiu desde a África e até aqui. Só que agora eles estão contra. Eu falo que é um modernismo. Assim, eles estão mais. Aí eles usam as redes sociais, que é uma coisa também que a gente está entrando agora. A gente tem vários influencers negros. A literatura, hoje a gente está com um campo de escritores negros gigantescos, né? Eu mesmo, mês passado, eu estava no FLI Paracatu, que é um festival literário internacional. Pensa, eu estava lá com Conceição Evaristo, com Ailton Krenak, falando dessa mudança que nós precisamos ter, até para nos mantermos vivos, porque a natureza está dando sinal. Nós estamos vendo aí o furacão, nós estamos vendo, vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente vem fazendo essa mensagem. Então, o ódio deles é gigantesco a isso, de ver que eles estiveram sempre errados. Ao nosso respeito e à sociedade, que a gente tem uma outra forma de viver sem ser esse capitalismo predatório que eles pregam. A gente tem uma forma de sobrevivência, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, nós temos uma tecnologia de sobrevivência.
E aí o ódio deles é mortal. E aí junta com as pessoas não negras, né, que são aliadas, porque no Quilombo sempre teve pessoas brancas, tá, gente? O pessoal fala assim, gente, o Quilombo sempre foram pessoas que fugiram do imposto da coroa, seja indígenas, negros, brancos, pobres. Então, aí nós nos juntamos desde 88 para cá, e aí o ódio deles vem só aumentando, né? E o mais triste que eu vejo é o nosso povo, por isso que o Dia da Consciência Negra é muito importante, o nosso povo preto comprar esse discurso também, sabe? Uhum. O nosso povo quilombola comprar esse discurso desse fascismo, sabe? Dessa agressão a nós mesmos, né? Por isso que a tarefa ainda é mais dura, né, Lara? Porque o discurso ele não está só concentrado naqueles que realmente têm um resultado com esse discurso, mas ele também ele foge, né? Ele foge e ele chega naquele que dá o tiro no seu próprio pé, né? E é isso que é uma desgraceira, né? Mas a luta continua. Lara, a gente vai terminar por aqui essa entrevista que está muito boa. Deixa eu só fazer um parêntese, que aí o discurso da meritocracia, fala, não, porque eu não consegui as coisas porque eu trabalhei pouco. Porque eu não vê que é o Estado que te bloqueia o nosso acesso a certas políticas públicas, né? Sim, é a dupla culpabilização, né? Se culpar ainda por aquilo que na realidade não é dado a ele, né? Ao sujeito. Lara, muito obrigada por essa entrevista, foi maravilhosa. A gente vai voltar aqui para falar muito sobre esse novembro e obrigada mesmo. E a gente vai continuando por aqui. O José Álvaro e o Márcio de Souza já estão aqui esperando para a coluna, mas a gente vai de José Álvaro. Obrigada, Lara. Tchau, gente. Eu que agradeço. Espero que mês que vem a gente faça mais ações. Isso aí. Até mais. Tchau. Bom dia.